Natural de Riachos, em Torres Novas, onde nasceu há 66 anos, começou a jogar basquete aos 5 em Lourenço Marques, em Moçambique. Continuou a fazê-lo quando regressou a Portugal. Desde então foi internacional júnior, jogou nos séniores, foi treinador, licenciou-se em Educação Física, foi selecionador nacional de escalas de formação, foi um empreendedor grande da modalidade de basquetebol, fazendo eventos e trazendo a Portugal equipas e curiosidades e estrelas, criando mesmo uma pedrada no charco naquilo que se fazia no país, muito cinzento ainda na modalidade. Foi dirigente, consultor desportivo, apresentador, comentador de televisão, diretor de desporto escolar, professor universitário e trabalhou nos últimos 10 anos na NBA, de onde se reformou há cerca de um ano. Reformar não acredito que seja muito uma palavra na vida dele, porque daquilo que eu conheço há muitos anos e a conversa vai ser um bocado entre duas pessoas que se conhecem há bastantes anos, nunca ouvia fazer só uma coisa. Viu sempre metido em mais duas, três e a ver se ainda tinha tempo para fazer uma quarta ou uma quinta. Estou a falar, para quem não conhece, Carlos Barroca, uma figura do basquetebol nacional, do desporto mesmo, e mesmo quem não seja ligado ao desporto é difícil, que em Portugal não sabem quem é o Carlos Barroca, sobretudo quando ouvirem a sua voz. Carlos, obrigado, primeiro pela entrevista que foi dar. Este regresso a Portugal há cerca de um ano e meio, tinha saudades da família, especialmente dos netos, que eu sei que é aqueles com quem convivo hoje em dia e de quem não abdica tempo. Tinha saudades do país, quis voltar para ter uma vida mais calma, sem tantas viagens de um lado para o outro. Porquê é que foi? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a que horas vão ver isto, mas não, isso não é o que interessa. O que interessa é que há tempos para fazer as coisas todas na nossa vida e há, digamos, como quase que sequências lógicas de coisas que vão acontecendo. Há pessoas que chamam coincidências, eu acho que são coisas que se preparam umas para outras. E eu sempre disse na minha vida que tudo o que eu faço é preparar-me para aquilo que vem a seguir. E, portanto, aquilo que as pessoas esperam... Eu, aos 55 anos, quando saí de Portugal, os meus amigos diziam que eu era maluco. Aos 55 anos já estamos a pensar na reforma. E, portanto, eu tive, se calhar, os 10 anos mais fantásticos da minha vida, a conhecer realidades completamente diferentes, a trabalhar com os melhores do mundo. E, portanto, foi uma fase da vida que, em vez de ser uma fase da vida de relaxar, foi de progredir. Eu continuo a ser uma pessoa muito inquieta, muito curiosa e muito de fazer mais do que falar, porque eu costumo dizer que se fôssemos feitos para estar parados sempre no mesmo sítio, em vez de pés tínhamos raízes, e nós não temos raízes, temos pés, e eu gosto mais de fazer do que falar. E, portanto, achei que era a altura de voltar por várias circunstâncias, mas por um tempo próprio, porque o que eu estava a fazer já era repetitivo. Eu gosto de fazer coisas novas, porque isso estimula, por isso cria desafio, e eu gosto de desafios. Bem, então não vou perder muito tempo com os seus pés para fazer coisas novas e vou perguntar já a grande questão que tinha para fazer, que é, desde que regressou, e se bem me lembro até muito antes disso, nos últimos anos, tem circulado muito o rumor que o Carlos poderá se candidatar a presidente da Federação de Basquetebol, que irá ter eleições, penso eu, na primeiro semestre, no máximo, do ano que vem. Já decidiu se vai avançar, se os pés vão levar a esse caminho? É assim, a menos que haja alguma coisa extraordinária que aconteça na minha vida, na nossa vida, penso que isso vai acontecer, eu vou candidatar-me, não com o sentido do cargo ou do posto, porque o cargo e o posto não servem de nada se não tiver encaixado naquilo que são as valências, os valores com que eu quero viver. E desde há muito tempo, desde a primeira vez que eu saí, em 1989, na altura para ser adjunto da Universidade de Pace, que sempre prometi a mim mesmo que tudo o que eu aprendi só serve se servir para inspirar outros, para motivar outros e para, tanto quanto possível, transformar as coisas no meu próprio país. Portanto, esse é o sentido. O facto de eu ter sido internacional e ter sido treinador de uma seleção de jovens, quem passa por isso percebe o que é o peso da camisola da seleção nacional. Quem trabalha como eu no Ministério da Educação e representa Portugal em reuniões na Europa percebe o que é representar o país e, portanto, tudo o que eu sei, tudo o que eu faço, o objetivo é poder utilizar isso para melhorar, qualificar, inspirar,
Neste caso, eu não sou político, sou um apaixonado pelo basquetebol, portanto a minha vida continua a ser essa de paixão e por isso sim, esta entrevista é mais ou menos para dizer isso mesmo, eu vou candidatar-me à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol. É importante para o basquetebol que o Carlos surja agora como presidente? É importante porque acho que é assim, o basquete neste momento tem mundialmente, e eu tenho aqui um problema que é o eu e o nós. Por exemplo, quando o Miguel estava a apresentar quem é o Carlos Barroca, parece que é o eu. Nada do que é feito sozinho. Tudo o que é feito, quem faz sozinho faz limitadamente e tem pouco tempo de duração. Nada que se faz na vida sozinho significa... É bom ter gente, é bom envolver gente, é bom envolver tanto quanto possível a larga escala. Eu gosto muito de pensar que aquilo que fiz no desporto escolar foi importante porque foi um envolvimento da classe de professores de educação física e das escolas que se envolveram nisso. E não sei se a pergunta está a ser respondida ou ainda queres refinar a pergunta, Miguel. Não, se está a levar para as pessoas que o acompanham, eu ia até perguntar já se já tem uma equipa ou se já escolheu elementos para a sua equipa. As equipas escolhem-se, para mim, escolhem-se com um primeiro princípio, que é trabalhar com boas pessoas. E o basquetebol português tem excelentes pessoas. O basquetebol português tem excelentes praticantes, comunidades de pais que apoiam a prática dos seus filhos, treinadores, veja-se, os treinadores das nossas seleções nacionais são portugueses e este ano foi um ano de ouro para o basquetebol português com resultados fantásticos. Portanto, temos tudo isso, temos dirigentes associativos que são um legado de vida ao basquetebol, temos presidentes de federação, e eu, desde que estou em Portugal, em 1974, conheci o Máximo Couto, o Hugo dos Santos, o Mário Saldanha e o Manuel Fernandes, que ainda está no seu posto e que vai culminar em 2026, porque já acumulou os 3 cargos e que antes foi diretor técnico nacional, que assim, é muito fácil olhar e criticar o lado menos positivo das pessoas, mas eu gostaria de olhar para o lado bom das pessoas e dizer que nós todos que gostamos do basquetebol devíamos ser eternamente gratos àqueles que dedicaram vidas e recursos para que o basquetebol acontecesse. A função de uma federação é essa, é proporcionar inspiração, visão, capacidade de ativar as pessoas do seu lado bom, porque quer queiramos, quer não, todos nós temos lado bom e lado mau. Isto é muito simples. E, portanto, aquilo que se tem que fazer é tentar criar formas de chegar às pessoas, ao lado bom das pessoas, para que isto possa ser mais e melhor para todos, qualificando pessoas, sobretudo, dando instrumentos atuais, e hoje atuais é olhar para as questões da inteligência artificial, para a questão da tecnologia, enquanto isso pode ajudar a modalidade. Portanto, a digitalização de um processo paralelo àquele que é o sucesso dentro do campo tem que acontecer dentro do basquetebol. Portanto, nós não podemos viver no passado, temos que viver no futuro. E se queremos viver no futuro, temos que pensar que para viver no futuro temos que nos ajustar ao que são os desafios de hoje para amanhã poderem ser melhores. Isto não é nenhuma crítica ao que se passa atualmente, é apenas dizer que é preciso viajar para conhecer o que se passa lá fora, é preciso ter escuta ativa para aprender com outros que estão à nossa frente, e isto não é nenhuma crítica ao que se passa, é apenas dizer que é preciso mudar para ter resultados diferentes e continuadamente diferentes. Mas nomes ainda já para apresentar ainda não tem, da sua equipa. O modelo? O modelo não, nomes. Porque às vezes o modelo pode ser bom, mas as pessoas que os aplicam são muito importantes em qualquer projeto. Sim. São elas que decidem e daí quando a NBA veio buscar o Carlos Barroca a Portugal para trabalhar com eles e já durante anos o levava para a África para fazer os campos e para fazer tudo, o modelo eles tinham, eles precisavam era de alguém para o aplicar, não é? E cumpri é que eles pediram para até ao final de 25, portanto que é o ano em que estamos, para atingirmos 40 milhões de miúdos a praticar basquetebol na Ásia. No final de 2023 tínhamos chegado aos 50 milhões. Portanto, esse projeto foi cumprido e nada como nós na vida, se dedicamos a um projeto, ser capaz de entregar aquilo que é suposto fazer no projeto. E essa é uma parte importante quando se pensa numa federação, que é qual é a visão para o basquetebol português. É uma visão para fazer mais um campeonato amanhã ou é uma visão para chegar àqueles que são a essência da modalidade, que são os praticantes, que são os árbitros, que são os treinadores, são os dirigentes que estão no clube,
como chegar a eles e envolvê-los na decisão para que isto não seja uma coisa da Federação, seja uma coisa de todos os elementos do basquetebol. Eu, por exemplo, já criei, ontem, tal como o Miguel com certeza deve ter preparado as suas perguntas, eu preparei algo que é um e-mail, carlos.barroca2026@gmail.com, que quero pôr à disposição de qualquer pessoa que tenha ideias, que queira participar, que queira dar sugestões, que queira criticar, para estar à vontade, porque assim, nós vivemos hoje num mundo de comunicação e quem não consegue comunicar não consegue perceber que há mais validades do que o mundo que nós temos na nossa cabeça. A minha equipa vai ser uma excelente equipa. Uma equipa onde se vai trabalhar em equipa, onde se vai trabalhar aproveitando o máximo que cada um pode dar, mas há um tempo de comunicação que não é este tempo ainda. Hoje é um tempo de dizer este é o projeto, este é o que queremos fazer, queremos unir as pessoas, queremos que o processo de decisão não seja um processo de cima para baixo, mas que seja muito mais de baixo para cima. É dar sugestões, é envolver as pessoas. As pessoas que estão no basquetebol há dezenas de anos merecem ter uma palavra e serem ouvidas e não fazerem apenas parte do produto final. E, portanto, esse é o propósito. A equipa direta que vai trabalhar comigo está a ser preparada, a seu tempo vai ser apresentada, a seu tempo o programa também vai ser apresentado, com determinadas metas, que é outra coisa que eu acho que é importante, que é o que é que queremos fazer e qual é a nossa visão, sendo que o que queremos fazer e que a nossa visão é uma coisa que tem que ser auscultada, partilhada, dividida e trabalhada com as pessoas que estão dentro do basquetebol. Vai ser, portanto, um presidente a tempo inteiro. Eu não vejo outra maneira de ser. Aliás, eu na minha vida... Sim, mas há federações que não os têm, não é? Mesmo quando tinha 3 ou 4 coisas para fazer, acho que o grande defeito que eu tive na minha vida, se calhar por isso aconteceram coisas que outras pessoas não acontecem, como por exemplo ser convidado para trabalhar na NBA, é que todas as coisas que eu fazia a 120%. Só há uma maneira de fazer as coisas na vida, ou se faz bem ou se faz mal. E portanto, fazer bem torna tudo mais fácil. E o fazer bem tem a ver com o recruiting. Tal como um treinador tem que recrutar bem os seus jogadores para ter a equipa que ele quer treinar, a Federação tem que ter pessoas competentes em áreas-chave, porque isto não se progride se não houver pessoas com competências, pessoas com o sentido que eu tenho de serem curiosas, de serem inquietas, de quererem criar mais, de querer fazer mais. E com isto tudo debaixo de uma coisa que na NBA para mim é a chave, que é a questão da transparência, da credibilidade e muitas dessas coisas, Miguel, nem sequer têm a ver com os aspectos financeiros, da quantidade de dinheiro que existe ou não na Federação, dos patrocínios, tudo isso. A parte comercial é essencial, a parte digital é essencial, a parte dos valores é decisiva. É assim, para ter visão não é preciso ter orçamento, para ter credibilidade não é preciso ter orçamento, para ter transparência não é preciso ter orçamento, para construir sonhos não é preciso ter orçamento. Os valores são construídos a partir de modos de viver e de modos de atuar para que essa transformação seja realidade. E, portanto, este é o tipo de equipa que eu quero, uma equipa multidisciplinar, mas com saberes específicos de áreas em que é preciso ter saberes específicos, mas com pessoas que saibam sorrir, com pessoas que saibam negociar, com pessoas que saibam atuar dentro dos valores que atrás foram estipulados. Portanto, um presidente profissional remunerado. Um presidente como profissional acontece em muitas federações hoje em dia. Sim, isso para mim... Não é só para tirar a certeza, hoje em dia é normal, até porque a Federação de Basquete tem vindo os dinheiros que nós sabemos do jogo, e a de ténis e o futebol no outro campeonato, é claro, são daquelas que será preciso ter mais atenção e gestão. Assim, não se pode fazer gestão a fingir que se faz gestão. Portanto, para se alcançar resultados, e quem sou eu para criticar quem faz de uma maneira ou faz de outra, mas eu como assumo que fazer uma coisa dessas é uma atividade profissional, assumo igualmente que assim os estatutos permitam e a lei permita que sim, que deve ser uma atividade remunerada. Isso não... Este avançar, e já falei que o rumor não vem de agora, não vem de há um ano sequer, nem nada, é muito também pelas pessoas que o apoiam, que têm puxado por si. O Carlos teve esse desejo e foi o Carlos que foi à procura dessas pessoas? É um misto das duas? Como é que aconteceu? Eu acho que é um misto das duas, porque, assim,
O basquetebol tem uma história, e é uma história fantástica, não é uma história negativa. Nunca houve tanto talento, se calhar, como há hoje. Treinadores, jogadores que estão fora de Portugal, que têm êxito por esse mundo fora, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, portanto não há nenhuma dúvida sobre isso. Nunca tivemos um jogador da NBA, temos o Miasqueta. A Tisha, por mais anos que passam e mais anos que ela deixou de jogar, continua a ser a rainha do nosso basquetebol. Temos outras personalidades, como o Carlos Lisboa, que é uma personalidade do basquetebol ímpar, não há ninguém em Portugal que não associe basquetebol ao nome Carlos Lisboa. Tem hoje um dos filhos, o Rafael, que é um dos craques da nossa seleção. Eu ontem a brincar, mandava-lhe uma mensagem, pá, o miúdo, pá, teve boas referências a crescer, pá. E é verdade. Portanto, o basquete tem coisas fantásticas. Agora, como transformar isto neste momento fantástico que o basquetebol está a ter, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, e perdoa aqui o desvio da conversa, depois faz-me retomar à questão de Portugal. O basquetebol está num top de popularidade mundial que nunca teve. Nunca houve tanta gente, tanto mundo, e na Ásia tenho algum orgulho de dizer que eu contribuí, a minha equipa contribuiu, isto não é o eu, é o nós, contribuímos para que determinados países, onde nem sequer havia história de basquetebol, neste momento os números são avassaladores, e em Portugal também é assim, sendo que há questões práticas como o aumento do número de praticantes, que é preciso aumentar, como é lógico. Colocar o basquetebol, e eu aqui tenho que fazer um bocadinho de história, que é, o basquetebol já foi, na década de 70 particularmente, a modalidade de referência em Portugal. Era a modalidade onde todas as outras foram aprender, até o futebol. Até mais tarde com a Liga. Até? Mais tarde com a Liga. Sim, a Liga sim. trouxe um novo impulso. As estatísticas, a primeira tudo, liga profissional que houve em Portugal foi a Liga de Basquetebol. A primeira modalidade a usar as estatísticas como um elemento de valorização e de entendimento do próprio jogo foi o basquetebol. A primeira Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol foi o basquetebol. E, portanto, assim, há um conjunto de personalidades a quem eu devo o maior respeito, o Titónio Lima, o Hermínio Barreto, o Jorge Adelino, por aí fora. Devo estar a esquecer de alguém. Curado. O José Curado, sim. São pessoas que, nessa fase, eram autênticos líderes dentro e fora do campo para que a nossa modalidade fosse a modalidade de referência para onde todos iam beber. Alguma coisa se passou, ainda bem que as outras modalidades todas evoluíram, e eu acho que nós, em alguns aspectos, ficámos um pouco brandos em relação a isso e deixámos de renovar e atualizar como devíamos. Isto não é uma crítica, é um estado. Agora, eu gostava que o basquetebol, tendo em conta a popularidade deste momento, tendo em conta o talento que há em Portugal neste momento, gostava que o basquetebol voltasse a ter uma posição ainda mais destacada. Sem crítica ao momento atual, mas ainda mais destacada, ainda mais valorizada, e que houvesse um sentido comum de o que é que acontece no basquetebol para chegarmos mais longe, para qualificarmos melhor os nossos recursos, sejam os jovens praticantes, seja a comunidade dos pais que estão à volta, seja os treinadores, seja os árbitros, seja os dirigentes. Nós precisamos de pôr os olhos em frente e perceber onde é que queremos estar, como é que vamos lá chegar, que recursos são precisos e o que é que queremos, de facto. E, portanto, essa capacidade é assim. Nós na NBA fazíamos planos a 10 anos. Eu cumpri com o plano de 10 anos. E o plano de 10 anos era criar clientes para o basquetebol na Ásia. Ficaram 50 milhões lançados, mais os cerca de 200 mil escolas, mais 250 mil professores. Portanto, esse trabalho foi feito e esse trabalho já está a produzir resultados. Em Portugal, eu seria muito egoísta se voltasse para o meu país e com todas estas aprendizagens que fiz, não tentasse pelo menos pôr ao serviço do meu país, chama isto de cidadania, aquilo que aprendi. E é esse o meu objetivo. A NBA, e nós convivemos em muitas coisas da NBA, fica-se muito com a ideia, ao contrário do que as pessoas pensam, que o dinheiro é um objetivo, mas quando eles chegam a esse objetivo, houve muita coisa que não foi preciso dinheiro. Houve muito planeamento, houve muita aplicação, estudos, planeamento, aplicação, e lá está aí buscar as pessoas. Claro que depois para irem buscar as pessoas também precisam de dinheiro, às vezes, as mais competentes, mas há muita coisa que envolve o dia-a-dia do jogo, da organização, que não implica dinheiro. E que aqui não há muito essa escola, não é?
É exatamente isso, Miguel. A questão da integridade, de transparência, das palavras-chave do trabalhar em equipa, do fair play dentro e fora do campo, da transparência total. Por exemplo, a NBA tem um aspecto que eu acho notável, que é a transparência total dos números. E é isso que eu ambiciono, que o nosso basquetebol seja também transparente. Transparente para que todos os elementos do basquetebol percebam o porquê do que se está a fazer, qual é o objetivo, que haja regras para cumprir, que haja regras para todos, mas que essas regras emanem não, mais uma vez, top-down, mas bottom-up, de baixo para cima. E, portanto, a criação de um país, eu não sei se esta frase vai resultar ou não em português, mas em inglês serviu-me para muita coisa durante os meus 10 anos de trabalho com a NBA. Basketball, short or tall, is a game for all. Eu diria o basquetebol para todos. Basquetebol para os homens, para as mulheres, para quem já não é jogador e quer voltar a jogar, a brincar com os amigos mais velhos, para aqueles que vivem numa cadeira de rodas, para aqueles que não querem jogar, mas querem ter uma atividade fora do contexto normal, para os miúdos que estão na escola, que são aqueles mais fáceis de seduzir, porque o basquete é um desporto fascinante. Não há ninguém que, pegando uma bola e lançando ao cesto, não fique fascinado, ou porque meteu a bola e quer meter outra vez, ou porque falhou e se desafia para conseguir meter a bola no cesto. Portanto, e aquilo que temos que fazer é criar esse edifício todo, o edifício do divertimento e do engagement em idades baixas, mas depois toda a progressão para aqueles que querem só isso, para aqueles que querem mais, para aqueles que querem chegar às seleções nacionais, criar qualidade e pessoas, eu vou dizer a palavra certificada, não sei se é a palavra que mais gosto, pessoas qualificadas para cada fase distinta daquilo que acontece no nosso basquetebol. Não só para o serviço dos jogadores, mas para o serviço da arbitragem, dos dirigentes, porque com mais dirigentes qualificados, o nosso basquetebol vai ser melhor. E isto não põe de fora ninguém que lá está, porque nós todos temos essa capacidade de nos reciclar, assim queiramos. Portanto, nós todos somos capazes de nos adaptar. Essa é a natureza humana. Se em 1755 Portugal teve um terremoto em Lisboa, que arrasou completamente a cidade de Lisboa, e nessa altura o Marquês de Pombal teve a capacidade de criar, pela primeira vez na história da humanidade, um inquérito às pessoas que sobreviveram para fazer perguntas, portanto, data, informação. Em 1755, nós portugueses somos brilhantes. Então vamos ser brilhantes na nossa modalidade, vamos utilizar o saber daqueles que já estão dentro da modalidade, acrescentar qualificação, dar mais força a cada um deles, porque isto é tão fácil. A história dos 5 dedos é que se eu encostar-me a ti com força com um dedo, possivelmente vou partir o dedo e não te consigo mexer. Mas o basquetebol tem 5 ao mesmo tempo dentro do campo. E se 5 se juntarem e fizerem força, eu consigo empurrar-te. Isto parece uma imagem bélica, mas eu não estou a bater, está descansado, Miguel. É apenas para dar um exemplo, que é assim, sozinhos não vamos a lado nenhum, ou conseguimos muito pouco, mas se estivermos a trabalhar juntos, o resultado vai ser melhor. O Castro surgiu como apoiante da presidência da candidatura de Noronha Lopes à presidência do Benfica, creio que para o projeto europeu, e era para a formação nas escolas do clube, nos escalões de formação. Se o Noronha Lopes tivesse ganho, o Carlos estaria agora nesta candidatura a presidente do Benfica? Estava perfeitamente claro desde o início que este era o projeto. Eu, enquanto cidadão, qualquer clube que procure, seja o Atlético, aqueles clubes que eu estou mais ligado, o Atlético, o Algés, o Queluz, ao longo do tempo tenho feito tudo para ajudar os clubes. A ideia de ajudar um clube com a dimensão do Benfica, até porque isso é uma conversa que já vem de há mais tempo, que tem a ver com um sonho que eu tenho, que é conseguir trazer uma equipa da NBA a Portugal, e surge esse encontro de ideias, misturado até com outras ligações que eu tenho no estrangeiro, porque hoje em dia, como deves calcular, tenho muitas ligações no estrangeiro, e surgiu essa conversa do Benfica querer. E eu pus-me à disposição para, em concreto, eu não sou sócio do Benfica, aliás, não sou sócio de clube nenhum, a única coisa que acho que sou sócio do Clube Atlético Riachense também não, acho que sou sócio da Carris, porque tenho um passe da Carris, acho que é a única coisa que sou, e dos bancos onde tenho contas, que dão um cartão a dizer que eu sou sócio deles.
Sou sócio de projetos de inovação e, portanto, o ser ou não consultor para um projeto desses não iria depender esta nossa posição. Esta posição de concorrer à Federação Portuguesa de Basquetebol era uma decisão que estava tomada. Há bocado o Miguel perguntava-me se era uma coisa que nasceu de mim, se era uma coisa que nasceu de outros. Nasceu de mim inicialmente, mas depois há uma série de pessoas que se juntaram e que foram dando, digamos, mais peso a isto, com alguma paciência, porque eu ainda estava na Ásia a trabalhar e fazíamos chamadas e conversávamos sobre o tema. Ultimamente, porque eu tenho a minha vida ocupada, porque eu não sei se está parado, tenho outras atividades relacionadas com o basquetebol, a NBA Basketball School em Portugal, a NBA Basketball School na Austrália, aulas da Universidade Europeia, outras coisas, um livro que está a ser publicado nas Filipinas, um livro para crianças nesta altura. Em janeiro vou estar no Japão a acompanhar o All-Star Game e a fazer ações de formação com miúdos e com treinadores. Portanto, eu sou um bicho inquieto e estou sempre a fazer coisas. Recentemente estive em Abu Dhabi com os jogos da NBA e com a NBA Basketball School. Inaugurei na Geórgia uma NBA Basketball School, que é um projeto que a mim me diz muito, porque eu criei este projeto entre a NBA em 9 de abril de 2016 em Mumbai. Portanto, a minha vida é muito ocupada, mas é muito ocupada nesta coisa que se chama basquetebol, que é a minha vida. E, portanto, já durante esse período, e estamos a falar de 22 para a frente, esta ideia estava cá pronta. E em relação à minha colaboração ou não com esse projeto, se tivessem ganho as eleições, como eu não sou sócio do Benfica, eu não estava a apoiar uma candidatura de uma pessoa, estava a apoiar um projeto que eu acho que era fantástico para o basquetebol português. Como apoiaria o Queluz quando precisou de cadeiras para o pavilhão, para o espaço ao ar livre? Arranjei forma de arranjar o dinheiro para as cadeiras. O Atlético, vamos fazer uma homenagem ao Guimarães e estou na frente disso. Ou o Algés precisa para apresentar o livro do Jorge Adelino, ou qualquer coisa que precisem, estou pronto. Portanto, chama-se isto disponibilidade. Portanto, e nem vê o Benfica, uma vez que não foi a lista onde estava a apoiar esse projeto que venceu, nem vê o Benfica não o apoiar ou ir para o outro lado da trincheira por ter estado na outra lista. Não vejo isso, não vejo isso por uma razão muito simples, porque apoiar um projeto que seria grande para o desporto nacional e grande para o basquetebol português, acho que é uma coisa... era cobarde se não dissesse que apoio um projeto desses. Como qualquer outro projeto que haja, eu estou de acordo. Eu sou daqueles treinadores que, no tempo em que éramos treinadores, queria que as equipas portuguesas participassem em competições europeias, contrariamente a outros treinadores, que isto de jogar à quarta e ao sábado é muito complicado, e agora ao contrário, à quarta, à terça, à segunda, vamos fazer jogos europeus, porque a gente só vai evoluir se passar por isso. Não é por acaso que hoje temos mais treinadores competentes, não é por acaso que hoje temos mais jogadores competentes, não é por acaso hoje que temos mais dirigentes competentes, porque quando nós jogamos com quem é melhor do que nós vamos evoluindo. E os resultados das seleções nacionais é o produto disso mesmo. Nunca é uma gota d'água do que aconteceu ontem. São os milhões de gotas d'água que aconteceram há 20 anos, há 10 anos, que é o caminho que se vai percorrendo. Portanto, não estou absolutamente nada incomodado com isso. Aquilo que faço de boa fé e faço publicamente. E, portanto, apoiar grandes projetos para o basquetebol nacional. Eu acho que sou do tempo em que grandes projetos que aconteceram no basquetebol nacional, eu fiz parte deles. O troféu RTP primeiro que aconteceu em Valença do Minho, fui eu e o António Carlos que organizámos. Outros troféus dessa natureza fomos nós. Torneios internacionais, mundialite de basquetebol de praia. É assim, dar mundo ao mundo não é um erro. Erro é as pessoas viverem com uma pequenez muito grande em relação à luta dos clubes ou à luta das posições. Bons projetos é tudo o que a gente precisa. O Cá já falou há bocado dos presidentes que conheceu na Federação de Basquetebol e quase todos estes princípios, desde que a Federação foi fundada. E o Manuel Fernandes cumpre agora o terceiro mandato, portanto nem sequer pode ser recandidato. De certa forma, se bem que fez o seu trabalho e fez as suas coisas, foi uma continuidade do que tinha começado o Mário Saldanha. O Carlos será uma continuidade do que está deixado, será sempre o trabalho, pegar no trabalho que vem da direção do Manuel Fernandes, mas será ou está numa altura em que é preciso fazer uma revolução ou é preciso
haver uma grande renovação. Até porque se fala que há um candidato que sairá deste trabalho vinda do Manuel Fernandes. Portanto, será um concorrente, o Carlos não será o único candidato. Ninguém falou até agora, mas os rumores também constam, tal como constaram sobre si. Eu não tenho medo de assumir que sou candidato, como não tenho nenhum problema em que o basquetebol tenha mais que um candidato. Isso é uma lógica, ainda bem que vivemos em democracia, porque nós somos os bafejados por esse aspecto, em que há democracia, há eleições, são livres, há regras próprias e têm que se cumprir. Eu não entro em competição com as outras pessoas, nem com aquilo que vão definir, nem acho que tenha que haver uma revolução. Aquilo que tem que haver é mudanças. Haverá o tempo em que eu vou revelar que tipo de mudanças são essas que eu acredito que devem fazer, mas se olharmos para o contexto desta conversa em que falei de valores, eu acho que é muito mais importante os valores que estão por trás do trabalho que se vai executar do que propriamente medidas, eu vou acabar com isto, eu vou fazer aquilo. Não, é dar o peso relativo às decisões que têm que ser tomadas, porque assim, os bons profissionais são sempre bem-vindos e, portanto, não vai haver nenhuma revolução daquilo que é correr com pessoas ou mudar tudo, nada. Até porque a estrutura do basquetebol começa no jogo. São os praticantes desportivos. Esses quero é que haja mais. Nos treinadores que estão com eles, quero que haja mais e que estejam o mais qualificados possível. Nos clubes que trabalham, e há muitos clubes bons em Portugal, portanto, não vamos estar aqui no chorar por chorar e cantar um fado sobre o basquetebol português. Há clubes excepcionais a trabalharem, quer em qualidade, quer em quantidade e com bons valores. Os dirigentes que estão à frente dos clubes ou que estão à frente das associações são pessoas que devotam a sua vida a fazer aquilo que gostam de fazer. Portanto, e estes elementos não é a Federação que os vai mudar. O que a Federação pode fazer por todos eles é dar visão coletiva, porque só coletivamente é que se consegue melhorar os resultados, mudar aquilo que for preciso mudar para chegar a esses objetivos, defini-los bem, haver uma visão que não é uma visão da Federação, é uma visão das pessoas do basquetebol, para que saibamos o que é que queremos fazer daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 12 anos, daqui a 16 anos. É apontar metas e depois é trabalhar. É definir bem com todos os elementos para onde é que queremos ir e depois trabalhar. As pessoas são as coisas mais importantes da vida. Nas pessoas temos muitas vezes o pior da vida e o melhor da vida. Eu lembro-me da minha experiência, e perdoa contar aqui essa parte, enquanto diretor do desporto escolar, de que todos os meus colegas e amigos, Carlos, vais ser diretor do desporto escolar, ninguém acredita nisso, já passou, ninguém... E eu tive 4 anos maravilhosos de inspirar as pessoas, fazer as coisas simples, criar regras simples e as pessoas perceberem a visão, como optimizar e como contribuir. E foram 4 anos, 5 anos fantásticos de crescimento do desporto escolar e de crescimento de valor acrescentado às pessoas por perceberem o que é que estávamos a fazer e porque é que estávamos a fazer. Para as crianças, para combater a obesidade, não é para fazer atletas só, é para criar hábitos de vida saudáveis, para combater a obesidade, para combater os diabetes, para combater os maus hábitos, para ser uma alternativa saudável em vez de outras coisas menos positivas. O desporto serve para isso tudo. Portanto, o basquetebol tem que ter essas componentes todas e as pessoas que desconfiavam do sucesso do desporto escolar são as mesmas que hoje se calhar olham e dizem assim, mas isto vai mudar e vai mudar para melhor. Tem que mudar para melhor, tem que mudar para melhor. Seja qual for a liderança, a modalidade tem que ser uma modalidade evolutiva, digitalizada cada vez mais. Assim, temos que ter de facto mais e melhores praticantes, mas também temos que servir-nos de tudo o que é a tecnologia para apoiar esse desenvolvimento, ter uma parte comercial mais forte, criar um produto que seja mais valorizado, para que os pavilhões possam estar cheios, para que quem adira ao basquetebol sinta que está a aderir a uma modalidade onde pode ser o melhor que conseguir ser. Nem todos vão ser o Nemias Queta, nem todos vão ser a Tisha Penicheiro, mas tendo nós em Portugal elementos dessa natureza que são alvos fáceis, referências fáceis, modelos fáceis, por que não inspirar toda esta geração ou através
de exemplos práticos, ou através do social media, ou através dos instrumentos digitais, servimos desses para passar todas essas mensagens. O Casta falou aí dos pavilhões cheios. E ninguém Tenho vai... saudades. É isso que eu ia pegar aí. Costumo dizer, ninguém vai querer estar num sítio em que o pavilhão não está cheio, em que não se sinta alegria e não haja qualidade, claro, mas de resto, bancadas vazias não vendem produtos mas e não arranjam o patrocinadores. Castro esteve envolvido antes da Liga aparecer, era treinador, e quando a Liga apareceu, talvez dos momentos de maior fulgor que já falou em termos de estatística, em termos de envolvimento, promoção da modalidade, das coisas que se faziam à volta do jogo pelo país fora. Sendo que hoje há menos esse ambiente, já disse que sim, e esse menos ambiente é também por causa do como se vive hoje em dia. Os miúdos hoje em dia têm outras coisas que os atraem, que não ser ir ao pavilhão. E como é que, até pela sua experiência que teve na NBA, onde o produto é muito importante e o objetivo final ser cumprido também, o que é preciso para fazer? Porque o mundo está muito diferente daquele que viveu nesses anos. É fácil de combater, é mais fácil do que se pensa para trazer esse público. Ok, vamos lá ver. Primeiro, é preciso haver determinação e é preciso ter visão. O que é que queremos fazer, como é que vamos fazer e o que é que há para fazer. E é bastante simples. Basta olhar que neste momento outras modalidades têm os pavilhões cheios. Ok? E nós temos de ter a ambição, não é de encher um pavilhão que tenha 500 lugares, obviamente se o pavilhão só tem 500 lugares só podem estar lá 500 pessoas, mas temos de ter a ambição de criar um produto basquetebol que o saibamos vender, localizar, rodear e servir do exemplo do que se passa nas ligas mais elevadas, porque é assim, onde estão os melhores jogadores, onde estão os melhores treinadores, onde está a maior visibilidade, nomeadamente os 3 grandes clubes, o Benfica, do Sporting e do Porto, e não pensar que isto é igual. Não é igual. O Benfica, o Sporting e o Porto tem o peso que têm no desporto nacional. Criar uma pessoa que queira estar nesses 500 lugares e que vai ser difícil porque toda a gente quer estar nesses 500 lugares. Exatamente. O Carlos teve uma equipa assim, na Portugal Telecom. É verdade. Que o Rasul Salaudin, que enchia pavilhões. Eu era miúdo, se eu não chegasse às vezes meia hora ou mais de meia hora, uma hora antes, eu não entrava no pavilhão porque ele ia estar cheio. Onde jogavam. Miguel, há tantos truques pequenos. Nós organizámos em... E o basquetebol está a precisar disso outra vez. É uma questão de imaginação. Eu não sei se te recordas, nós tivemos um campeonato do mundo de júniores em 1999, se não estou em erro. Eu lembro-me de um pequeno truque que eu sugeri, eu não gosto do porque parece Tiveram que de fechar as portas na final porque já não havia mais lugares para mais gente. Mas sabes como é que aquilo foi conseguido? Porque nós distribuímos, não havia, como é que é dizer, não era porta aberta, não era porta aberta. Se te lembrares, não era porta aberta. Tu recebias um convite da Federação, trocável por um bilhete ou 2 bilhetes, já não me lembro dos detalhes todos, e depois trocavas esse bilhete até à lotação do pavilhão. E o que é que aconteceu? Apesar disto ter sido, na altura, bastante problemático, foi eu em Oliveira do Hospital que eu fiz esta proposta, porque havia uma proposta na mesa que era porta aberta. E eu disse, não, porta aberta não. Eu já nessa altura já tinha ligações à NBA, como sabes. E já tinha percebido que na NBA existem umas questões relacionadas com segurança que a gente não pode passar ao lado da segurança. Portanto, eu não podia ter um pavilhão de 1500 lugares com 3000 pessoas lá dentro. E eu, na altura, perguntei aos responsáveis, então o que é que acontece se isto acontecer? Isso não vai acontecer. Está bem, mas nós não podemos pôr em risco a idoneidade da Federação numa coisa destas, porque se acontecer, então, e se houver acidentes e morrer alguém, como é que é a responsabilidade? Pronto, e acabaram por aceitar a minha proposta de dar convites que se mandou para toda a gente do desporto em Portugal e isso criou o quê? O interesse para ir. Porque nós às vezes precisamos de pequenos truques, porque se disser que é de borla, a porta está aberta, não tem valor. O convite, fizemos de cada pessoa uma pessoa importante para receber um convite e trocar os bilhetes. Eu lembro de em Aveiro, no pavilhão do Galitos, haver fila de 400 ou 500 metros para entrar no pavilhão. E assim foi, e na final, no pavilhão multiusos, que era como se chamava, até vidros partiram para entrar. Lembro perfeitamente do João Gonçalves zangado porque partiram os vidros, mas para dizer assim, partiram-se os vidros, paciência, os vidros reparam-se, mas temos o pavilhão cheio. Portanto, eu tenho uma fotografia do pavilhão na final entre Espanha e Estados Unidos, que é assim, é um dos pontos altos da minha vida ter participado nesse tipo de eventos. Portanto, nós temos que ser
proativos e não reativos. Portanto, a Federação, os dirigentes associativos, as pessoas que vão coordenar o que é a visão do basquetebol para os próximos 4, 12, 16, 20 anos, as pessoas têm que olhar não para o que fizemos ontem, se resultou ou não resultou, e isto é apenas o exemplo, temos que olhar para o que resulta hoje, porque a massa social com que lidamos hoje não é igual a de há 30 anos. E, portanto, é preciso perceber que não é fazendo a mesma coisa que se alcançam resultados diferentes. Temos que fazer coisas diferentes, temos que arranjar competências diferentes para elevar o nível do jogo, para que o produto seja melhor, que seja mais vendável. Basketball needs business. Vamos tentar que o business perceba que o basquetebol é válido. E neste momento existem patrocinadores do basquetebol, gostaríamos de ter mais, obviamente, e nós temos que servir os patrocinadores para que eles continuem, para que eles ampliem a mensagem das qualidades do basquetebol, para que outros possam juntar. Eu considero na Federação há ali 3, além dos árbitros e tudo em termos de jogadores, que é os da formação, os da competição profissional ou semi-profissional e as seleções. Nestes 3 blocos, eu penso que as seleções têm dado bons resultados. Também de uma geração, eu coloco sempre a Tisha mais como uma vencedora, também por ela própria, não só pelos apoios que teve cá, e ela própria refere dos eleito e das pessoas que o apoiaram, mas foi muito ela que se construiu, ela própria, e não veio do meio que ele levou até onde chegou. E o Nemias é a mesma história. A Tisha e a Mary, será uma injustiça e o não Nemias fala também, que é mérito próprio. Foi ele que Sim. quis trabalhar lá, que traçou o seu caminho, e para chegar à NBA não foi diretamente de Portugal, ainda não houve ninguém diretamente de Portugal para ser profissional, ainda não temos esse luxo. Qual é que o preocupa mais aqui? É estes pequenos clubes que o Carlos trabalhou tantos e esteve sempre envolvido com muitos, que muitas vezes praticamente só têm informação e que acabam por vir a alimentar os outros mais tarde, à medida que eles vão sendo júniores. São os de topo que competem na liga profissional, e agora deixando de lado as seleções, o que é que o preocupa mais? Tendo que falar de um, não quero dizer que não tenham os dois precisado de ajuda, mas tenho que falar de um. Miguel, Every Child, eu tenho uma fotografia minha de um trabalho que eu fiz no Vietnã com a Unicef, Every Child. Eu quero que as crianças todas que comecem a jogar basquetebol tenham a sensação que o basquetebol lhes proporciona a oportunidade de chegarem até ao seu máximo, full potential. Eu gosto muito desta expressão do full potential. Quero que os treinadores que trabalhem com os jovens sintam que trabalhar com os jovens e dar conhecimento aos jovens, desenvolver as qualidades dos jovens, é valorizar o jovem e valorizar o trabalho deles. Aquilo que são os clubes mais importantes, tem que haver um espaço de que esses clubes mais importantes sejam clubes que tenham, não é uma palavra a dizer, que tenham um peso enorme nas palavras a dizer sobre aquilo que deve ser a organização desse espaço, que é profissional em alguns clubes, é semi-profissional noutros, e noutros é um bocadinho amador acima, mas que é uma realidade que existe e que move o dinheiro que é movido ao nível da nossa liga Betclic é maior do que o budget da Federação. O que quer dizer que é dinheiro, e é muito dinheiro. E sendo muito dinheiro, a estrutura profissional de decisão desse espaço não é envolver, deve estar envolvida de alguma forma com a Federação, com as receitas, com tudo isso, mas deve proporcionar a esse grupo de equipas uma grande capacidade de decisão do formato, da relevância, da continuidade, da forma de competir, da forma de ajuizar. Há que dar a esse grupo o peso que tem no basquetebol nacional, porque é o cartão de visita do basquetebol nacional. As seleções acontecem erraticamente e que tenham e continuem a ter o sucesso que têm tido. Já temos uma equipa feminina que participou no Campeonato Mundial, já temos 2 equipas ao mesmo tempo, as de séniores que vão ao Campeonato Europeu. E têm subido patamares. E têm subido patamares. E, portanto, e já falámos há pouco de jovens e treinadores que há pelo mundo inteiro neste momento. Portanto, a preocupação tem que ser
para que a seleção beneficie de elevar as competências, elas têm que ser elevadas no dia-a-dia. Com uma coisa muito simples, tem que se jogar mais. Tem que se jogar mais, tem que se jogar melhor, o produto tem que ser melhor, tem que estar mais gente nos pavilhões, tem que se criar um produto melhor do que aquele que existe. Com as equipas não é a participarem, a serem, eu quase que dizia, co-owners desse nível de competição. Mas o Carlos, por exemplo, estava a falar, porque há grandes clubes que também fazem formação, não é? Já vai um bocado o tempo em que eles iam buscar outros clubes que eram quase especialistas de formação e depois as equipas eram todas construídas a partir daí. Do peso que eles devem ter até na decisão dos caminhos que o basquetebol vai ter que percorrer. Mas, vá lá, há uma guerra, vá lá, latente atualmente entre algumas associações que sentem que há umas associações mais pequenas que só têm 2 ou 3 clubes que se juntam e que travam muito, porque têm o mesmo voto, travam muito as outras associações que têm 5, 10 vezes mais praticantes, mais clubes. O Carlos acha que vai ser importante para um presidente que segue conseguir gerir essa guerra, vá lá, que há de bastidores e que muitas vezes trava que as coisas cresçam, que há associações mesmo que vão ter que aceitar que elas com 2, 3 clubes não podem existir, vão ter que ser reintegradas no outro. É preciso fazer um novo mapa de associações para que haja um equilíbrio e continue a haver o mesmo número de associações, porque elas também implica mandatos de delegados na Assembleia, não é? E a Assembleia decide muita coisa e tem peso no andamento da modalidade. O que é que acha em termos destes bastidores, porque a maior parte das pessoas que vê o basquetebol na televisão não sabe que existe nos bastidores? Assim, difícil para mim foi trabalhar em 12 países, onde estávamos a falar para aí em 6 bilhões de pessoas, trabalhar com governos e com 6 línguas diferentes, isso foi bastante difícil. Acho que em Portugal temos alguns problemas, porque há assimetrias, e as assimetrias não se resolvem. Adaptamos às as assimetrias. E há assimetrias no nosso país. Há assimetrias em zonas de pouca população, há assimetrias em zonas de pouca implementação do basquetebol, mas há uma coisa que é comum, e eu tenho esses 2 lados na minha experiência profissional. Há escolas em todo lado, há crianças em todo lado, há professores de educação física em todo lado, há instalações desportivas, pelo menos nas escolas. As câmaras municipais, nas últimas 2 décadas, têm evoluído bastante naquilo que é o apoio ao desporto. Há exemplos fantásticos de apoios camarários para a prática de desporto federado, em que pagam as inscrições, em que pagam os seguros. Portanto, o país, nesse aspecto, e os dirigentes, que são não só, quando eu falo dos dirigentes políticos camarários, são parceiros, porque as crianças, nós não treinamos basquetebol. Nós treinamos pessoas, nós treinamos crianças, nós treinamos jovens, nós trabalhamos com a comunidade que vota. Portanto, não tendo o basquetebol o saber todo, que é todos têm que praticar basquetebol, mas pode o basquetebol ser vendido, apresentado, sugerido como algo que pode fazer parte do projeto educativo das escolas. Portanto, isto é feito como? Com adaptabilidade. Não é one size fits all. Portanto, não pode haver uma regra que é assim que se vai fazer no desporto escolar e assim que se vai fazer no basquetebol. Não, tem que ser uma coisa que tem muitas portas e muitas janelas, transparentes todas, claras todas, que é como é que a gente vai, numa zona de fraca implementação do basquetebol, incentivar a prática do basquetebol. Esse estádio de desenvolvimento é diferente do sítio onde já há 40 ou 50 equipas de basquetebol. Portanto, o que tem, antes de se pensar em vamos acabar com isto ou vamos acabar com aquilo, não, vamos juntar as pessoas que estão no mercado. Eu não posso chegar, eu vou dar aqui um exemplo absurdo, vale o que vale. Eu não posso chegar ao Ribatejo, a Santarém, e dizer, pá, ó Zé Monteiro, aqui tens é que fazer isto. Pá. Não, eu tenho que ir falar com o presidente da associação, com os seus quadros técnicos, com as pessoas que estão na associação, e conversar com as pessoas sobre como mudar e como fazer parte da mudança para andar para a frente. Ninguém quer viver no passado. Quem quer viver no passado
fica velho. Eu não quero ficar velho, quero ser eternamente jovem. Então esse tentar, vá lá, apaziguar e equilibrar estas forças vai exigir muito de si para que as pessoas percebam o caminho que o Carlos quer que elas cheguem e uns terão que ser de um lado e outros terão que ser do outro. Porque não crescem da mesma vontade, não crescem da mesma Porque por maneira. agora não tem sido muito positivo. Sim, mas é preciso, lá está, é preciso olhar. Eu se dissesse o número maluco, Miguel dizia assim, eu gostava que cada jovem praticante de basquetebol no próximo ano fizesse 60 jogos por ano. Como posso dizer, 80 jogos por ano. Mas isto só faz sentido se eu tomar uma decisão destas depois de estar no terreno, com as pessoas que estão no terreno e perceber a especificidade daquele terreno, as distâncias geográficas, a quantidade de pavilhões, a quantidade de pessoas. Assim, isto é quase alfaiate. Isto é quase alfaiate. É preciso olhar para o país, não ter medo das assimetrias e ir à procura das soluções locais enquadradas numa visão global do crescimento e da qualificação do basquetebol. E como vê os diretores técnicos regionais, que foi uma coisa com que o Carlos cresceu, certeza, como treinador e ao longo dos anos, e teve, nas coisas esteve envolvido, e hoje em dia há part-time, há tempo inteiro, há gente, como é que o Carlos vê? Também tem a ver com essas situações regionais? Eu diria que estamos a falar das cerejas e não estamos a falar da cerejeira. Eu gosto muito de cerejas, não me enganes. Eu acho que aquilo que há pouco dissemos da qualificação do produto é a chave aqui. Porque assim, a gente não pode impingir nada a ninguém. A gente pode criar uma cerejeira tão importante, tão charmosa, tão apetitosa, tão transparente, tão inspiradora, que as pessoas querem ir para a cerejeira comer as cerejas. No outro dia o Mário Gomes dizia que era o melão de Almeirim. Era o melão de Almeirim. Eu aqui estou a usar as cerejeiras porque o melão é só um. E eu quero que as cerejas sejam milhares, muitos milhares. São cerejas para os atletas, para os treinadores, por aí fora, para toda a gente. A qualificação do produto é a chave do desenvolvimento da modalidade. Nós não podemos ter medo de fazer investimentos. Isto em relação às questões financeiras. Fazer investimentos não é gastar dinheiro. Fazer investimentos é colocar a visão a par do investimento para alcançar um resultado mais à frente. E desde que as pessoas estejam envolvidas na decisão que levou àquela visão, as pessoas percebem o que é investimento. E desde que seja transparente e seja credível, as pessoas estão a aplicar o investimento da forma que ficou estabelecida entre todos, isto consegue-se fazer. Só se consegue andar para a frente se isto não for uma guerra em que puxamos cada um para o seu lado e se isto for uma atitude de esta é a visão para o basquetebol, não é uma visão imposta. Eu tenho muitas ideias, e quem me conhece sabe muito bem que eu sou extremamente criativo, quero continuar a ser, isto ter a idade que eu tenho, que sou jovem, dá-me este privilégio, continuar a aprender e, sobretudo, continuar a ouvir. E as pessoas que estão no basquetebol, em vez de pensarem que vai haver uma revolução em que as pessoas vão mudar e estes vão sair, ninguém vai sair. Aqueles que querem viver no futuro vão continuar. Pode haver ajustamentos? Pode, porque eu vou pedir mais contribuição de cada um. Não é o fim da linha quem está a trabalhar longe. Está a trabalhar longe, mas sente que faz parte do processo e que faz parte da decisão do processo. Unir as pessoas é o segredo em torno dessa tal visão. Criar o produto é a meta. Melhorar a visão que se tem do basquetebol, que já é boa, mas queremos que seja melhor, é o objetivo. E, portanto, vão aparecer alguns métricos daqui a algum tempo, vamos falar sobre isso. Visão, gosto de pensar visão para a década, visão para 12 anos, visão para 8, visão para 4. Eu gosto de pensar para a frente, porque se a gente não pensa para a frente, não estabelece objetivos. Não estabelece objetivos, metas, não quantifica o que é preciso para chegar lá, ninguém percebe porque é que estamos a fazer isto ou aquilo. Eu quero que a federação seja uma federação que respira confiança, onde as pessoas possam falar umas com as outras, seja em que sentido for, e que as pessoas façam parte da mudança
e não que as pessoas sejam postas fora da mudança. O eu existe pouco aqui, quer ser esta pessoa que sou, tenho uma boa relação com toda a gente, bem disposto com a vida, muita gente pode amar basquetebol, ninguém ama mais basquetebol do que eu, aprendi com a experiência de vida que tenho confiança para fazer este trabalho e fazê-lo bem feito, e aprendi também que não posso fazer sozinho, posso fazer com as pessoas. E as pessoas, like every child, every person. Eu quando falo, não falo nos jogadores, falo das pessoas todas, porque todas são importantes para edificar este edifício. Saltando agora para o topo, estávamos a falar muito da base e da formação para fazer crescer, porque não há nada como ter uma pirâmide construída para que exista a excelência no topo. O Carlos já esteve do lado treinador, esteve do lado de treinador de um clube que também revolucionou um bocado a Portugal Telecom em Portugal, o que havia de clubes, e estava um bocado estagnado e fez com que os outros crescessem mais e parecesse. Como é que o Carlos vê atualmente a quantidade que é permitido de estrangeiros jogar em Portugal, que pode ter um 5 inicial, até mais estrangeiros, mas ao mesmo tempo passou a haver uma grande aposta em pelo menos 3 clubes nas competições europeias, que sem estrangeiros eles são completamente... Estão a tentar crescer, que não é fácil, porque é muito duro as competições europeias e a competitividade é muito grande, uma modalidade que não é barata, porque se joga em todo o mundo. Como é que vê, por um lado, eles precisam desses estrangeiros para se implantarem lá fora, mas ao mesmo tempo os outros clubes portugueses também precisam para competir depois contra eles. Como é que vê os estrangeiros? E até porque foi treinador, há um lado do treinador e há um lado do dirigente, não é? Assim, eu tenho um privilégio na minha vida de ter vestido a camisola da seleção, e é a segunda vez que eu falo sobre isto. Quando a gente veste a camisola da seleção percebe que é uma coisa importante na nossa vida, porque ninguém veste a camisola de seleção porque é amigo de alguém. Veste a camisola porque tem qualidade para o fazer. E quando se está dentro do campo, eu era um puto muito malandro, hoje não sou, já sou mais bem comportado, e lembro perfeitamente da primeira vez que eu ouvi tocar o hino nacional, que foi no Pavilhão da Luz, um jogo contra a Inglaterra, e eu estava no 5 inicial, e nessa altura o 5 inicial perfilava no meio ao lado dos árbitros, uma equipa de cada lado, e tocava o hino nacional. E eu que estava sempre na palhaçada, na brincadeira e bem disposto, eu não sabia onde é que havia de meter as mãos, porque de repente aquilo pesa, e a camisola pesa. E é uma honra que nunca posso esquecer, nem nunca ninguém me vai tirar. O crescimento do aparecimento de jogadores nas nossas seleções, eu lembro do Mike Plowden, que é uma grande referência do nosso basquetebol, outros menos, mas também passaram lá, o Lee Stringfellow, não sei se o Ruben Cotton chegou a jogar na Seleção Nacional, o Steve Rocha, assim, era uma presença discreta, porque na altura era só um que podia participar. Eram todos expostos, tirando o Cotton, eram todos grandes, precisávamos deles. Grandes, atualmente aquilo que se acontece em Portugal não é em Portugal que acontece. Acontece em Espanha, acontece em todo lado. Em que as leis da Europa, nomeadamente, são claras. E, portanto, dificilmente um presidente da Federação poderá ir contra as leis de mercado. Mas uma liga de clubes pode ter as suas próprias regras. E as regras podem ser regras que são impostas ou podem ser regras que são criadas. Eu dou, por exemplo, a B-League do Japão pode contratar 4 jogadores e um jogador de determinados países da Ásia. Como acontece connosco. However, só podem estar 2 estrangeiros em campo e o jogador asiático. O que significa que, mesmo tendo 4 estrangeiros, 2 jogam. Só 2 é que podem estar em campo. E o que é que isto significa? Significa que há mais espaço para os jogadores japoneses. E havendo mais espaço para os jogadores japoneses, eles progridem. Recentemente, eles estão a jogar a Asia Cup, neste momento, ou o qualifying para o Mundial, já ganharam 2 jogos. Porquê? Porque têm os jogadores que estão a jogar. E os jogadores que estão a jogar vão render mais. Portanto, o êxito da nossa seleção depende de termos mais jogadores portugueses a jogar, tendo que haver, e daí eu passar um bocadinho, não é responsabilidade, mas passar a importância que a nossa liga profissional tem que ter, porque se houver uma união na nossa liga profissional,
eles podem ter até 6 estrangeiros, o que a lei permite, e eu não vou contra a lei, mas podem ter uma negociação interna, um acordo interno, em que determinam nós vamos jogar com estas regras. Eu recordo, por exemplo, que em Angola, historicamente, nunca tem mais do que 9, 10 equipas no campeonato. Não sei se atualmente tem mais ou não. Mas há muitos, muitos anos que os dirigentes angolanos, inteligentemente, tendo em conta que têm menos equipas, decidiram, isto é há décadas, em vez de jogarmos 40 minutos, vamos fazer períodos como a NBA e em cada jogo os jogadores jogam mais 20%. Brilhante. Portanto, e ninguém impediu, ninguém da FIBA África, impediu a Federação de fazer essa medida, que isso beneficiou os jogadores que jogavam contra as mesmas equipas repetidamente, mas como jogavam mais minutos, isso permitia que mais gente do banco jogasse e que toda a gente ganhasse mais minutos. Portanto, eu não estou aqui a lançar nenhuma ideia ilegal de fazer absolutamente nada, estou a dizer que é possível arranjar formas em que o espetáculo continue. A questão, há bocado falavas da Portugal Telecom. Na Portugal Telecom nós chegámos a ter no último ano 2 estrangeiros que foram contratados basicamente para a competição na Europa, mas a ideia é que quando acabasse a competição da Europa, que ficassem os jogadores portugueses, o Carlos Andrade, o João Santos, o Diogo Carreira, por aí fora, a terem mais tempo de jogo, porque a ideia era proporcionar-lhes, digamos, um elevador para eles irem por aí acima. Portanto, essa questão... Assim, eu hoje olho para um jogo em Espanha e vejo a mesma coisa. Olho para um jogo em França e vejo a mesma coisa. Portanto, essa é uma realidade atual em que as regras permitem isso mesmo. Aliás, se olharmos para as várias divisões do basquetebol nacional, desde a liga mais alta à segunda ou à terceira, há estrangeiros em todo esse espaço. Lá está, são regras que não devem ser ultrapassadas, mas que as pessoas devem ter a capacidade de se juntar e sem corromper a regra ou sem ir contra a regra, sem fazer nada ilegal, decidirem o que é melhor para o basquetebol nesses diferentes... O que falta aqui é a capacidade das pessoas se juntarem com uma agenda comum, falarem sobre os problemas reais do basquetebol e arranjarem soluções reais para os problemas reais. Não é discutir o sexo dos anjos, nem é tomar decisões que não estão sustentadas naquilo que é a realidade ou regional ou nacional, seja no desenvolvimento da modalidade de uma região, seja na prática competitiva ao mais alto nível. Isto, no fundo, vai ter sempre ao mesmo ponto. Valorizar o produto, e se o produto está valorizado, todos têm a beneficiar com isso. Mais patrocinadores locais, mais transmissão, mais valorização financeira para os praticantes, para os treinadores. Portanto, isto tem a ver com diálogo, tem a ver com juntar pessoas. Uma curiosidade que eu tenho, como é que, sobretudo no campeonato masculino, que eu penso que é mais competitivo que o feminino, em termos das hipóteses de mais fracos ganhar e criarem problemas, não quer dizer que depois tenham hipóteses de ser campeões, porque o play-off é muito exigente e uma coisa é ganhar um jogo, outra coisa é ganhar uma série. Como é que o Carlos veria a final em Portugal já ser disputada a 7 jogos? Vamos perguntar aos clubes. Mas como é que veria uma pessoa que é do espetáculo e que gosta e que houve finais disputadas à ANE? É apenas uma pergunta, Miguel. É uma pergunta tão simples de responder quanto a outra das associações, quanto a outra das assimetrias. É assim, todas as questões têm que ser resolvidas pelo coletivo e não pelo individual. Mesmo que eu ache que o play-off pode ser disputado a 3, a 5 ou a 7, isto não tem a ver comigo. Eu não quero ser um presidente que decide as coisas. Eu quero ter um presidente que decide com as pessoas que estão envolvidas nas coisas. Essa questão é uma questão que terá que passar necessariamente, em primeira análise, pelas equipas que estão envolvidas nessa matéria, e é uma decisão que, se forem as equipas a tomar essa decisão, as equipas sabem porque é que tomaram essa decisão. E, portanto, essa é uma decisão que tem que vir de fora e não de dentro. O papel da Federação é criar os estádios de decisão, os sítios da decisão em que as pessoas podem contribuir para a decisão. Eu não penso, nem eu individualmente, nem naquilo que é matéria que seja a Federação, que isto é top-down.
Eu não quero ser esse top-down. Eu não me revejo como um presidente presidencialista, eu vejo-me como um presidente aglutinador de vontades, aglutinador de sabores, aglutinador de saberes, aglutinador de pessoas. E as pessoas todas têm o seu papel na modalidade, porque quanto mais formos a remar para o mesmo lado, mais sentido damos à modalidade e mais valorizamos o produto. Há bocado falou do sucesso das seleções, que têm sido conduzidas pelos mesmos selecionadores há uns anos, a masculina então há bastantes, e os resultados têm aparecido, vindo o fruto das jogadoras e dos jogadores portugueses passarem a jogar lá fora, aprenderam, trazem conhecimento, o jogo evoluiu dentro da seleção, passou a haver um banco mais profundo. Eles também, com o final de mandato do atual presidente, eles também estarão em final de contrato nas qualificações para os mundiais que agora estão a acontecer. O Carlos, como é que vê? Também precisa de reunir as pessoas que irão estar à sua volta e os clubes para decidir se estes selecionadores devem continuar, uma vez que o resultado tem sido positivo, ou poderá ter que haver mudanças? Como é que vê isso? É bastante fácil e seria pouco inteligente da minha parte não responder de outra maneira. Eu acho que temos as pessoas certas no lugar certo. Temos que perguntar às pessoas. Eu sou amigo de ambos, amigo de ambos, de um deles, do Mário Gomes, companheiro de escola, de universidade, de rua, em Linda a Velha, e companheiro de viagens por esse mundo fora, a mesma coisa com o Ricardo Vasconcelos. Portanto, só se eles não quiserem. Não sei se isto responde à pergunta, mas só se eles não quiserem. Acho que, primeiro, não vejo com bons olhos que os selecionadores nacionais não sejam portugueses. É a tal questão do que representa a camisola. Podemos ter o melhor treinador do mundo, mas se não se identificar com aquilo que representa a seleção portuguesa é difícil, e seria uma asneira tremenda da minha parte se fosse presidente da Federação pensar sequer em que os que lá estão e que têm levado a seleção nacional ao nível que levaram, com um trabalho impressionante de passar pelos maus bocados para chegar onde chegaram agora, seria impensável substituí-los e, portanto, se de mim depender, não é isso que vai acontecer, certamente. Uma última pergunta. Já? Ainda não são 2 da manhã, Miguel? Então ainda temos tempo. Ok. Depende da resposta que o Carlos vai dar, se for longo ou não, mas a Federação vai ter eleições, portanto, em 2026. Todas as outras federações tiveram eleições um ano antes de acontecer as eleições no COP. A Federação de Basquetebol, tirando a dos desportos de inverno, que é natural porque os Jogos Olímpicos de Inverno disputam-se no meio dos Jogos Olímpicos de Verão, está desfasada de todas as outras federações, que é uma coisa que sempre fez confusão, uma vez que elas também votam para o Comitê Olímpico, uma vez que elas também beneficiam do dinheiro e cada vez mais vindo do Comitê Olímpico, e ocupam cargos do Comitê Olímpico, as pessoas da Federação Portuguesa. Como é que o Carlos vê? Acha que a Federação Portuguesa, não quer dizer que fosse no seu primeiro mandato de 4 anos, porque isso iria reduzi-lo a 3, mas acha que a Federação Portuguesa de Basquetebol devia alinhar com todas as federações nacionais e decidir uma coisa tão importante como é que é o Comitê Olímpico, ou a Confederação do Desporto, ou seja o que for, ao mesmo tempo que todos os outros, e não desfasado um ano, porque isto dá sempre a pensar de 2 maneiras? Bom, a primeira parte, não fui eu responsável por isso, eu não seguramente. Não fui eu responsável por isso. Já acontece há uns bons anos. Já acontece há uns bons anos, já devia ter sido resolvido, ou por iniciativa da Federação, ou por iniciativa do Governo, já devia ter sido resolvido. Ou do Comitê Olímpico. Hã? Ou do Comitê Olímpico. Ou do Comitê Olímpico, alguém devia ter resolvido já isso há algum tempo. Eu acho que nenhuma federação deve existir sem estar em conformidade com as leis do país. Portanto, acho que o mais rapidamente possível isso deve ser colocado às instâncias superiores, como é lógico, porque isto tem que se viver em harmonia com a lei e de acordo com a lei, não deve fugir à lei e, portanto, essa é apenas uma circunstância que tem que ser resolvida. Nem sequer vejo isso como um problema, vejo isso como uma limitação que tem que ser ultrapassada. Gosto muito de utilizar aqui o título do livro do Chuck Daly, Every Step a Struggle. Portanto, é apenas uma dificuldade para ser ultrapassada. Aliás, não vejo, à exceção de negatividade que possa haver,
no basquetebol de algum setor, eu não vejo nada senão algumas dificuldades para ultrapassar. O basquetebol é uma modalidade fantástica, eu gosto muito desta palavra fantástica. Quem me seguia na televisão durante 25 anos sabe que esta era uma palavra-chave. Há muita gente que nem me conhece, mas conhece a palavra fantástico. E trabalhar no desporto é uma coisa excepcional que só edifica, valoriza e revitaliza todos os que estão envolvidos. A indústria do desporto nunca teve tanto valor como tem hoje, e a elevação de quem está a trabalhar debaixo da nossa orientação e o crescimento dessas pessoas é o melhor resultado que se pode ter. Seja isto para os dirigentes que dirigem os clubes, para os que dirigem associações, para quem esteja na federação, para os treinadores que trabalham com miúdos, para os pais da comunidade que estão à volta. Assim, isto é tão fácil. É preciso ter coisas tão simples, ter amor por aquilo que se faz, ter princípios por aquilo que se faz, ter capacidade de dizer que não àquilo que é feito de forma errada e saber construir sonhos. Construir sonhos é elevar o nível. Construir sonhos é fazer perceber que é possível fazer mais e fazer melhor. E eu acredito que tenho no meu sorriso, na minha determinação, na minha forma consumada de fazer coisas a este nível, a níveis muito difíceis, acredito que é possível fazer e acredito que o basquetebol português pode ser não transformado radicalmente, mas revitalizado para caminhos que deem mais prazer a todos que estão envolvidos na modalidade, de terem mais tempo para falar de coisas boas do basquetebol e menos tempo para falar das coisas menos boas do basquetebol. Juntos conseguimos fazer esse processo. Sozinho ninguém consegue. Não quero ser presidente da federação para mandar no basquetebol, quero ser presidente da federação de basquetebol para ser inspirador de que todos aqueles que estejam no basquetebol percebam que têm um papel no crescimento da modalidade, na criação do produto, na edificação do edifício e que construímos visão para esta geração, para aquelas que vão vir a seguir.